Oi, pessoal. Nessas horas que eu chego à conclusão que as minhas palestras têm um péssimo título. Mas vocês vão ver que está tudo bem. Eu não consegui convencer nem... Olha, a PagSeguro está com umas 30 pessoas aqui e quase todos estão aqui. Olha. Bom, pessoal, deixa eu ver se está funcionando, não está? Está funcionando. Bom, meu nome é Maurício. Eu trabalho na PagSeguro, GoPags, acho muito legal, tem uma galera aqui. Uma referência importantíssima está sentada ali, a nossa Mariana Zaparoli. Tem uma galera muito forte aqui, vocês vão ver. E aí, quando eu olho aqui, nós vamos falar sobre o Agile Chapter, sobre o Chapter no contexto aí de agilidade, o que é isso, afinal. Mas, Tiagão, me lembra aí que eu tenho que mudar esses títulos, cara, porque... E eu não sei exatamente qual a expectativa de vocês, mas eu vim aqui para destruir a história do Chapter. Eu sou o Agile Chapter Leader lá na PagSeguro, mas, cara, tem muita coisa para falar sobre isso e vamos ver se as coisas se encaixam. Mas aí eu olhei esse painel aqui. Todo mundo viu o pontinho vermelho? Isso aqui faz parte da minha história, porque, cara, Acknowledge 21, conheço o Garrido, conheci o pessoal trabalhando trabalhei um tempo com ele, tentei entrar no Objective-C, não consegui, tentei entrar na ThoughtWorks, não consegui, trabalhei na Globo.com, fiz um trabalho legal para a Globosat, cara, estou na PagSeguro, fantástico. E aí, quando a gente olha isso aqui, eu fico pensando, afinal de contas, como é que a gente vai abordar toda essa história em relação ao Chapter. O Chapter é uma representação final, uma tentativa de juntar uma série de coisas e tentar dar algum tipo de resposta que a gente está tentando encontrar. E quando a gente olha o que está acontecendo, quando a gente vê as outras palestras, quando as pessoas fantásticas que estão falando sobre isso aqui conosco, a gente vai conseguir entender que está cada vez mais difícil tentar chegar a algum conceito, ou algum contexto, ou algum... Enfim, uma percepção mais clara sobre como a gente pode abordar isso. Como é que a gente vai abordar isso aqui? Eu vou falar sobre o nosso grupo, sobre como... nós não vamos falar, eu vou falar sobre o contexto desse experimento que está sendo... que está rolando na PagSeguro, a necessidade que nos incentivou a isso, o que decidimos fazer, como estamos fazendo, algumas dificuldades, muitos resultados e um belo empurrão que ainda está por vir. O nosso grupo. Nosso grupo de Agile Masters Coach tem o Thiago Paulino, o Rafael, o Diego, o Ricardo Mariano, o Pedro Cortez, o Maurício, que sou eu. Nós temos grupos que sintetizam essa galera, nós temos o grupo Faz Sentido, que é o grupo de Agile Masters da nossa vertical de engenharia. Tem o Põe na Conta, que são os POs que se relacionam diretamente conosco. E tem esse grupo aqui, pessoal, do GPP, completamente inseridos no contexto da jornada ágil, que é que nos orienta de uma forma geral. E tem pessoas fantásticas nesse grupo, que são os coachings desse trabalho que acontece dentro da PagSeguro. E é interessante que todos nós temos os mesmos objetivos, mas ideias completamente diferentes. Cara, como é que vocês imaginam ser... Vamos tentar se colocar... Empatia, sim, empatia. A Mari falou sobre isso. Tentem se colocar no meu chapeuzinho. Uma galera forte como essa, fazer um trabalho de... Os nomes são legais também. Eu me lembrei do Craig falando sobre LESS, que ele não falou sobre LESS, mas ele falou sobre reestruturas organizacionais, e são nomezinhos legais que vão aparecendo. Eu sou Agile Chapter Leader. Aí você junta também que eu também sou OKR Champion. E aí esses nomes querem dizer o que, afinal de contas, pessoal? Mesmas ideias, mesmos objetivos, ideias diferentes. O que nós não vamos falar, pessoal, a gente não vai falar sobre framework nenhum, nós não vamos falar sobre métodos, nós não vamos falar sobre metodologias, nós não vamos cair na tentativa de o que é método, o que é metodologia, não rola, aqui não vai caber isso, mas eu botei aqui os linkzinhos, até para vocês tentarem perceber que, de todo, eu fui lá no DED, eu fui... naturalmente no Kanban por uma referência, falei sobre o Safe, dei uma olhadinha no LESS, e tentei achar se existe algum role específico. Ó, chegou mais um da PagSeguro. Está enchendo a sala. Como é que... Será que existe alguma relação dessas roles? Será que existe a necessidade de criar uma role, alguém com perfil, com alguma capacidade específica, para fazer o que a gente está esperando que aconteça? Mas o que a gente está esperando que aconteça, afinal? Qual era o contexto, pessoal? PagSeguro,
GoPags. O mais recente unicórnio das fintechs no Brasil. Uma puta jogada, uma percepção de negócio fantástica. Nós já vimos com o apoio da K21, com trabalhos de evidence, com muitos treinamentos. No segundo momento, não tem uma cronologia, mas logo depois vindo o GPP, um grupo multidisciplinar de coaches. É o time de Niterói, que, aliás, eu tirei uma foto da ponte de Niterói em homenagem a vocês, não colou porque estava horrível a foto. Novos papéis da organização, porque a organização, sim, tinha lá a engenharia, tinha o pessoal de P&D, tinha a parte de produtos, tinha a parte de negócios. Tá, mas e agora chega o PO, chega um Agile Master, como é que as coisas vão se juntar nisso tudo? E, galera, novamente, mantém-se uma estrutura organizacional e aparecem novos perfis, aparecem novos papéis. E como é que isso se encaixa? Será que... Aí lá vou eu batendo no Agile Chapter Leader. Não é mais um nome para uma estrutura que, na verdade, a gente devia estar vendo de forma completamente diferente? Explosão de times, desde que eu cheguei... Eu não consigo nem lembrar qual era o número exato de times quando eu cheguei a PagSeguro, mas eu admito que era em torno de 75, como ponto de referência para a gente. E hoje somos, acho que 100, em 9 meses. E, cara, eu tenho certeza que todo mundo aqui concorda que não dá para, aumentando a necessidade, se defrontando com novas necessidades, vá ao mercado e contrate mais pessoas. Isso não dá, não rola, não tem essa condição, até pela falta de pessoal qualificado mesmo. Como é que a gente se envolve para esse tipo de solução? Mas, enfim, esse é o contexto da PagSeguro. Além de explosões de times, um movimento muito natural, que é, começamos com agilidade, novos papéis, quem é que vai ser o Agile Master? Quem é que vai ser o PO? Normalmente pessoas que já estão lá, pessoas que se dedicam a isso, que se interessam a esses papéis, mas não obrigatoriamente, já prontas para desempenhar esse papel, ou em condições de contribuir de fato para uma transformação que é cultural. Como é que você altera uma cultura não tendo conhecimento do que você está participando? Pensem, mas esse era o contexto. Muito diferente do que vocês encontram? Será que é muito diferente do que vocês passaram o passo em cada uma das empresas que vocês trabalham? Possivelmente é algo muito parecido. Aí vem um Agile Chapter, Maurício Rocha. Desafios e vantagens. Calma. Porque a primeira reação é pegar logo o Spotify como modelo e tacar aqui. Sim, eu peguei lá com a galera qualquer... Se vocês forem à internet, forem buscar alguma coisa sobre Agile Chapter Leader, sobre Chapter Leader, vão vir essas figurinhas. Mas eu já disse que vai piorar, pessoal. Eu já comecei mostrando o que a gente não vai fazer. Aí tem isso aqui. Acalmem-se. A tentativa é criar... A priori, existe a percepção de que o Agile Chapter é o cara que é na verdade, é uma derivação do papel do Agile Master que está ali para ajudar o pessoal num perfil paralelo, parecido com o que se espera de um líder técnico, de um líder de QAs, mas, gente, a gente está falando de cultura. Como é que a gente trabalha com as pessoas para, isoladamente, ou exclusivamente, pontualmente... Gente, agora que eu vi que tem monitor aqui. Vai facilitar a minha vida sem um óculos. Como é que a gente faz isso, gente? Qual é a expectativa que a gente tem de trabalhar com pequenas gotas de sabedoria com um grupo de pessoas para fazer uma transformação numa empresa que tem 100 times, que, sei lá, quantas pessoas são hoje na área de engenharia? 100 times, 400 desenvolvedores, vamos botar dessa forma? Uns 50 Agile Masters, uns 50 Product Owners. E a gente vai com o Agile Chapter Leader, especificamente, considerando esse modelo, tá, gente? Fazendo aquela integração exclusivamente com os Agile Masters para fazer uma propagação por conhecimento, e esse pessoal vai conseguir influenciar. Se eu pudesse, eu botava todo mundo para cá e desligava o microfone. Porque é fácil falar alto. Qual era a nossa necessidade? Aumentar a qualidade dos resultados pelo exercício dos conceitos corretos, blá, 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 reforçando a auto-organização. No final das contas, pessoal, muita coisa acontecendo, sem times, a empresa bombando, 1000 necessidades continuando, porque ela sempre continua. E como é que a gente atua? Vocês vão ver o GPP extremamente capacitado, mas com um onboarding, que é o volume de novas pessoas entrando no dia a dia, influenciando tremendamente. Como é que você cria cultura sem diluir a cultura com um onboarding tão grande? Como é que você consegue? Eu ia botar uma figura aí, eu costumo dizer pizzaria,
passar a massa, esticar a massa. Uma pizza só, uma pizza pequena, aí em São Paulo fui descobrir algumas pizzarias muito boas, né? Mas aqui no Rio de Janeiro, cara, a pizza tem que ter a mussarela, já levei esse contexto para lá, mas alguém já esticou massa de pizza? Ou alguma coisa assim? Eu sei que é um negócio meio culinário, não rola. Tem uma hora, se a massa está muito... Se você faz uma pizza muito grande, toda vez que você passa ali o rolo, ou a garrafa de Coca-Cola PET que você pegou para te ajudar, tem um momento que a massa começa a voltar. E, gente, em 100 times, 400 devs, 50 Ms, 50 POs, uma estrutura de gestão de coordenadores, de gerentes médios, gerentes gerais. Cara, você não consegue, mesmo tendo um time tremendamente capacitado, que é aproximadamente 11 pessoas no GPP, conseguir atuar no universo tão grande. E aí vem o experimento. Pô, vamos entrar. Vamos fazer um trabalho orgânico nisso aí. Qual foi a minha tradução quando a Mari veio conversar comigo, depois conversar com o gerente geral? Claro que eu estou botando uma referência aqui do que a gente busca sempre ali no Spotify. Eu não combinei o jogo antes, Mari, mas isso aí foi a minha leitura da época, tá? Aqui, o GPP tinha buscar, não padronizar, mas garantir a utilização de indicadores comuns, considerando o contexto de cada time, assim como o reconhecimento de conjuntos de técnicas e práticas, estimulando a criação de uma comunidade de AM. Gente, se vocês repararam, eu até consigo escrever bem, mas os meus títulos são horrorosos. Eu acho que mais pessoas estariam interessadas com um título diferente. Conversando com o gerente geral, qual era a expectativa dele? Ajudar aos demais Agile Masters. Desenvolver desenvolver suas atribuições no contexto de cada um dos times, obtenção de conhecimento necessário, blá, 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 e mentoring. Essa foi a minha tradução. Para piorar, eu ainda botei isso num parágrafo. O que eu achava que eu tinha que fazer? Que eu tinha que estimular o desenvolvimento de uma cultura comum e reconhecível, completamente orgânica como uma linha de engenharia, a partir da existência ou definição de papéis e atribuições. Sim, porque novos papéis foram sendo criados, já existiam os anteriores, e o que essa galera vai fazer? Sim, gente, tem um monte de coordenador lá. Alguém vive situações específicas de coexistência de coordenação, linha de coordenação com o Agile Masters? É comum na empresa de vocês? Isso não é uma crítica direta, é apenas uma constatação. Existe uma estrutura funcional, existe uma estrutura organizacional e existem novas pessoas entrando para fazer o papel que, a princípio, antes era feito por uma pessoa só. Viabilizando que a cultura da melhoria contínua possa ser incorporada à rotina operacional dos times e no plano tático, permitir o reconhecimento pela equipe de gestão de uma linguagem única, que possa ser entendida por toda a empresa. Eu reconheço, e aí é uma visão minha, eu gostaria de até ter uma interpretação a partir de vocês, que o que nós vivenciamos aqui, o que nós colhemos, inclusive estamos aqui no Scrum Rio buscando nos aperfeiçoar, nos alimentarmos de tal forma que a nossa cultura se desenvolva. Mas como falar de cultura sendo desenvolvida sem o envolvimento do DNA da empresa? Sim, nós vamos participar de uma mudança cultural, mas existe uma empresa, existem pessoas que fazem parte desse DNA, que eles têm que participar disso também. E qual é a âncora, qual é a ancoragem, como é que a gente está trazendo esse pessoal para tudo o que está acontecendo? O que decidimos fazer? O que precisávamos, trabalhar diretamente com o coaching. Essa é uma figura reconhecida, é fácil, mas ainda tem uma parte um pouquinho pior. Como é que a gente junta tudo isso, pessoal, para fazer coaching? No meu caso específico, numa linha de engenharia que tem 10, 12 times, porque tem splits e as coisas vão indo e voltando. Como é que a gente considera criar uma cultura onde tantas técnicas, tanto conhecimento está à disposição dos Agile Masters, dos POs, de todos nós como um todo? Como é que a gente junta isso tudo de forma organizada, de forma... sim, porque não existe almoço grátis, né? Todo mundo espera ter resultado com isso. A gente sabe que essa é a melhor forma de obter os resultados, a forma mais sustentável e consistente de conseguir resultados. Mas como é que a gente junta isso tudo? E como é que a gente faz isso sem ser prescritivo? Não, agora você vai fazer Management 3.0 dessa forma. Não, Kanban você vai fazer dessa forma. O Rodrigo Yoshima está aí, a gente pode até chamar. Não, você vai fazer Scrum, cara? Você vai fazer Scrum dessa forma. A gente pode falar com a Natália Mãe e perguntar do Scrum ao Kanban, passando pelo Scrumban. Gente, alguém acha que nos 12 times com que eu me relaciono diretamente, existe algum padrão? É impossível fazer isso, por mais que eu quisesse. Ia ser ótimo. Adoro. Adoraria.
chegar com aquela forma prescritiva, está aqui, criar o PMBOK do Maurício, toma aí, cara, faz. E se esconda atrás desse PMBOK do Maurício, porque se você fizer tudo que está aí, está de boa. Isso não importa, não é isso que a gente quer. Né? E ainda considerando que você tem um time de coaches em um nível de excelência que está ali para te suportar, para te ajudar, mas, cara, todo mundo com os mesmos objetivos, mas pensando de forma diferente. Pensem bem. Agora eu vou até apontar. Mariana Zaparoli. Alguém tem dúvida? Olha o time do PagSeguro. Daniel Faria. Eu estou falando só das pessoas que estão no Scrum Rio fazendo palestras. Vinícius Silva, Desmistificando XP. Olha ele, cadê ele? Ali. Dubovski, Agilismo e Filosofia. Pedro Cortez, 5 disfunções de um time. Esse não está aqui, mas eu fiz questão de falar, porque ele fala até de Rousseau. Contratos sociais. Alguém tem dúvida de que nós temos que estabelecer com nossos times, em cada uma das fases, contratos sociais explícitos, para a gente saber para onde a gente está indo? Esse cara está no nosso time. Rafael Queiroz, Head de Agilidade. Mariana Graff, minha coach, viu? Conversas difíceis. Estou aprendendo um bocado com ela. Não, Tiago? Janaína Pereira, tá, gente? Ficou ruim. Ela está fazendo agora um workshop ali. Esse é o time do PagSeguro que está aqui fazendo palestras. E é essa galera que está lá fazendo um trabalho que a gente faça a transformação digital como um todo, e eu, como Agile Coach, mentor, Agile Chapter Leader, orgânico, lidando no dia a dia com as dificuldades que cada um desses times com certeza tem, e esse time de coach para ajudar. Alguém sinceramente acha que é simples? Sim, porque a Mari Graff faz um trabalho direto comigo? Cara, que eu sou tremendamente argumentativo. Como é que eu argumento com essa galera toda tão forte e levo, sem fazer uma prescrição, como a gente leva isso para o dia a dia dos times? E como é que eu faço uma integração, considerando que eles têm uma visão muito maior de tudo, considerando a jornada ágil da empresa, e como é que a gente se comporta na realidade prática e faz o link disso tudo no dia a dia? E mais, aí quando a gente olha para o Scrum Rio, ainda vê o Marcos Garrido falando sobre evidence, técnicas que a gente usou dentro da PagSeguro. Marcos Garrido, trabalhei com ele na Globo.com. Rodrigo Yoshima, que eu me encontrava em workshops na Califórnia para falar sobre Lean Thinking, e ele está aqui falando sobre KMM. Annelise Grip, trabalhei com ela na Globo.com, uma visão de autoconhecimento. Essas pessoas estão aqui, e eu estou botando todo mundo aqui, gente, para dizer que todos nós bebemos dessa água, eu bebo dessa água, é muito legal estar com esse pessoal, é muito bom, viu? Essa é a forma garantida de todo mundo acordar. E como é que a gente alinha tudo isso, galera? Pensem bem, só de palestrantes da PagSeguro tem uma enormidade de pessoas. Tem pessoas que estão aqui falando, fora os outros que eu não estou listando, e como é que a gente junta tudo isso? Isso aí foi a minha proposta. Eu mandei para o GPP, mandei para a galera. Eu tentei compilar uma série de referências, chapei o PDCA por trás, fiz um mapeamento de quais são os conceitos, como os conceitos devem ser trabalhados em cada uma das cerimônias, quais eram os objetivos que a gente devia buscar. E vocês vão perceber que tem um negócio bem no meio ali, chamado OKR, que é fundamental para, inclusive, parafraseando o Craig, lá do Less sem Less, de que para a gente poder realmente fazer uma mudança comportamental, uma mudança organizacional, pessoal, se não houver o envolvimento da alta gestão, e a gente tem que entender, a Harvard Business School está falando conosco recentemente que agora os CEOs todos estão comprando a ideia de que a transformação digital e o uso da agilidade, ou o nome que seja, é importante. Claro, porque se não fizer, não vai sobreviver. Há 10 anos algumas ações funcionaram, porque alguns se interessaram, mas agora, se eles não se interessaram, as coisas não vão rolar. Então, é importante ter esse desenvolvimento, ter essa mudança organizacional, e OKR é uma grande sacada que vocês vão ver, que é fundamental para garantir o empurrão e o alinhamento que a gente precisa fazer. Como decidimos fazer isso tudo, considerando tantas técnicas, tantas informações, um grupo tão excelente, mas tendo que se diferenciar um pouco em relação ao que acontece ao trabalho de coach? Fazendo mentoria. E mentoria, pessoal, é hands-on. Estar dentro, junto com esses 12 times, é ajudá-los, não de forma prescritiva, mas ajudá-los na prática em como tentar ajudá-los a utilizar tanto conhecimento e trazer esse tipo de resultado, fazendo essa ancoragem com o time de gestão.
Na verdade, todos estão interessados, todos têm os mesmos objetivos, mas como é que a gente consegue fazer isso? Imagine um conjunto de profissionais muito bem orientados, com muito boa vontade, mas que na prática nunca foram expostos a como fazer aquilo. A gente precisa fazer coaching, sim, mas nós precisamos fazer mentoria, nós precisamos fazer hands-on, sem ser prescritivo. Cara, é o pior dos mundos, é um inferno. Eu leio muito sobre o Mentor Neto, não sei se vocês acompanham, ele tem uma frase que ele diz, é um inferno ser eu. É um inferno considerar esse tipo de situação. Como estamos fazendo? A gente está fazendo um apoio forte na percepção e mapeamento do entendimento do processo de cada time. Sim, eu entro, a GPP entra, todos nós trabalhamos, em especial eu, em cada um dos times, para fazer um mapeamento, seja via static, seja atuando em funções específicas, em pontos específicos para melhorar o gargalo de entendimento do produto, para que tenha um melhor resultado de entrega. Facilitação de cerimônias, a gente acaba entrando num processo de facilitação de cerimônias para que as pessoas possam entender como fazer aquilo. Coach profissional individualizado. Cara, uma das minhas atribuições, eu tenho reuniões no mínimo, ou semanais ou quinzenais, dependendo do perfil, com cada um dos profissionais envolvidos no Agile Chapter, na nossa linha de engenharia, porque disseminando essas informações, trabalhando com eles, percebendo individualmente as dificuldades pelas quais eles passam, nós podemos ajudá-los, entendendo melhor quais são, de que forma, em que momento a gente pode ajudar. Concreção de espírito de corpo. Nós temos o coach coletivo por papéis, tem um grupo Faz Sentido, tem um grupo Põe na Conta e tem um grupo de gestores. Eu fiz uma referência aqui, que olha só, Inception com Carole e uma nova cultura na cultura com o Siglione, que eu participei. Mesmo aqui, só para chamar a atenção mais uma vez, que existem várias formas de tentar fazer as mesmas coisas, pessoal. E como é que a gente lida com isso numa visão de chapter. Hands-on. Qual é o principal motivo, qual é das características daquilo que me cabe como papel que eu fui acabando desenvolvendo? Desenvolvendo de uma linha racional de valor. É importante desenvolver racionalmente com todas as pessoas envolvidas o que está rolando, por que as coisas são feitas e quais são os benefícios daquilo. Sim, isso é uma forma de garantir a mudança cultural. Comunicação assertiva. Pessoal, um dos grandes problemas que a gente enfrenta, forte adaptação e colaboração para explicitar contratos sociais. Essa frase não ficou legal, né? Tanto os Agile Masters, como eu como coach, mentor e a galera do GPP, nós trabalhamos muito para, na definição dos processos com o pessoal, cada uma das fases, cada uma dos stages, os contratos fiquem muito nítidos, muito claros, para facilitar o entendimento das pessoas, para saberem como eles podem se comprometer em passar naquilo e, naturalmente, entender melhor o papel deles, para como melhorar o desempenho do seu processo como todo, da sua performance. Comunicação assertiva. Um dos grandes problemas que todas as corporações vivem, e eu não estou falando nenhuma novidade, é um problema de comunicação. Ter uma opinião diferente não é um problema, pessoal. O problema é ter opiniões diferentes sobre fatos diferentes. Você criar um fato, você não tem condição de criar um fato. O fato tem que ser um só. Você tem o direito de ter a sua opinião sobre aquele fato. Mas quem aqui não passou por situações, às vezes, até constrangedoras, entre áreas de negócio, áreas de produto e áreas de desenvolvimento, vamos dizer assim, mesmo dentro de um time, onde cada um acaba, por causa da estrutura organizacional, defendendo o seu ponto de vista, puxando a sardinha para o seu lado e muitas vezes mascarando essa informação, trazendo falta de clareza e trazendo sérios problemas de política interna. O que nós conseguimos fazer? Por meio de uma ferramenta simples dentro do Lean Thinking, que é o A3, que é um relatório básico, mas desenvolvido por todas as partes envolvidas, hoje nós temos clareza na forma como estamos buscando passar essa informação. Sim, existe muito a melhorar, existem pontos distintos, as pessoas ainda estão se entendendo sobre isso, mas hoje nós garantimos que nós temos um ponto único, um fato único sendo avaliado por todas as pessoas envolvidas na cadeia de valor. Disciplina, pessoal. Disciplina é fundamental, não estou falando do DED não, mas disciplina é fundamental para garantir que... Como é que você consegue, considerando 12 times, fazer uma relação entre o Scrum, que tem no seu roteiro de execução todo o seu PDCA, o Scrum incorpora na sua forma de execução o seu planejamento. E como é que a gente junta isso de uma forma única com o Kanban? Como é que eu junto essas duas coisas e crio uma visão única para que todos possam perceber isso? Existe uma necessidade de disciplina relacionada à parte de planejamento. Sem camaraderie.
Na verdade, eu usava o termo brotherhood, mas não cabe, camaradagem. Gente, nós precisamos reconhecer que todo mundo pode ajudar, todo mundo pode colaborar. Mas existem responsabilidades específicas. E a gente não pode ficar passando a mão no nosso companheiro, na pessoa que está do nosso lado, eternamente, reconhecendo o problema sim, ajudando sim, mas sem explicitar a causa raiz daquilo que nos envolve. Então a gente não pode ficar tratando da causa raiz dos nossos problemas sem atacá-las como temos que fazê-lo. Nós não podemos considerar a amizade ou uma camaradagem por algo maior, entendendo que isso é necessário para garantir um ambiente sem conflitos. A questão não é essa. Para você ter que trabalhar em um processo como esse, com tantas pessoas envolvidas, você precisa fazer com que as pessoas se exponham, vão à causa raiz e participem dessas soluções. Temos que trabalhar evitando compensações. É uma relação comum com a área de desenvolvimento. Você deixa de fazer alguma coisa e faz alguma outra para compensar a sua relação de amizade com quem lhe demanda. A gente tem que evitar a culpa, mas a gente tem que ver a responsabilidade. Isso tudo, gente, quando eu falo de hands-on, é porque começa a ficar explícito na forma como todos nós vamos fazendo as cerimônias, como é que a gente vai retroalimentando o PDCA, como é que a gente vai, de fato, usando as retrospectivas, como é que a gente vai usando a forma de planejamento para explicitar cada vez mais os nossos problemas e melhorarmos continuamente. Planejando, realizando, inspecionando e corrigindo, e tornando a errar. Isso é o dia a dia dentro de um chapter, no papel de um Agile Chapter, na verdade, no papel de um coach, no papel de um mentor, que passa pelos 10, 12 times diariamente, não exclusivamente, mas fazendo no acompanhamento com os times, numa eventualidade de uma ausência de um Agile Master, mas tendo até, inclusive por conta disso, a condição de mapear, entender melhor alguns pontos específicos e atuar de forma, em alguns momentos, antecipada para evitar alguns problemas. E a grande sacada, pessoal, e aí é um ponto que eu destaco em relação ao trabalho de um chapter leader, ou que é importante numa linha de um chapter, o desenvolvimento de uma linguagem comum. E essa linguagem comum é que a cultura vai progredir, mas ela precisa estar calcada na linguagem. Como você consegue se comunicar? Como é que você consegue passar a sua cultura se você não consegue se comunicar? E eu entendo também que eu estou falando hoje de uma linha de engenharia específica, onde eu estou completamente orgânico. Nós temos outras linhas de engenharia. E como é que a gente transporta isso? Por isso é fundamental a relação com um grupo de coaches extremamente experiente, que é o nosso GPP. Algumas dificuldades. Esse ficou horrível. Muitos problemas que nós vivemos é como assimilar o onboarding, as novas pessoas que chegam com novas ideias, que são justas serem, não há problema algum ter nova ideia, mas, cara, como é que você faz entrar no ônibus andando? Sim, porque você está fazendo. As coisas estão acontecendo. E novos profissionais entram, e antigos profissionais saem. E como é que você mantém isso? Como é que você trabalha para garantir que aquele esforço enorme, aquele investimento enorme, que é uma manutenção, que é o desenvolvimento de uma cultura, possa continuar se desenvolvendo? Baixa adoção cultural do modelo de planejamento. No início, visão de planejamento é visão de esforço. Planejar não vale a pena. Essa é uma primeira reação de todo mundo. Quem nunca participou de situações aqui, normalmente desenvolvedor, eu sou desenvolvedor por origem, diz, cara, não me interrompe não, que eu estou querendo codar. Isso é muito comum no dia a dia também. Então tem aspectos relacionados a plano. Pouca experiência prática dos profissionais nas funções de PO e Agile Master, demonstrando na falta de conhecimento na forma de utilização de ferramentas e métodos. Fragilidade na forma de percepção de valores, benefícios e resultados relacionados à demanda. Isso aqui é claramente upstream. Séria dificuldade de entendimento do que lhe é demandado para cada um dos times, do que é solicitado a cada um dos times, e como a gente consegue criar envolvimento e compromisso em pessoas sem você ter uma noção do que está sendo, de fato, qual é o benefício de estar fazendo aquilo. Isso é histórico, isso a gente ainda está melhorando. Nós conseguimos identificar a causa raiz disso, existe um trabalho forte para a melhoria do nível de upstream dentro da PagSeguro. Muitos resultados. Ontem eu participei de uma palestra com a Ana Obuklova, inglês muito legal, e ela falando sobre a característica que os líderes e as pessoas que participam dessas transformações, em especial os coaches, precisam ter. Cara, eu consigo reconhecer que no nosso grupo de Agile Masters e no GPP, nós temos pessoas muito
facilmente reconhecidas em grupos de exceção, que a Bukova chamou a atenção ontem. A Gartner fala que 97% dos profissionais, 97% das pessoas, não querem sair de sua zona de conforto. É um dado estatístico. E aí eu me lembro que a maior parte dos profissionais que a Ana Obukova faz uma relação de identificação de energia se situa no percentual de 33%, que é uma área que equivale aos 97% do pessoal da Gartner. E o nosso grupo está numa curva de exceção desses dois pontos, mas o fato é que a maioria dos profissionais de qualquer organização estão nos 33% ou estão nos 97%. Essa é uma transformação que é um trabalho quase desumano, mas é o que cabe a nós fazermos como elementos de transformação. Pode isso, Arnaldo. Essa é uma frase que a Mari mandou para a gente uma vez aí. Quando, pela primeira vez, num determinado produto, num projeto que estávamos fazendo, nós conseguimos, por meio de métricas, conseguir passar uma previsibilidade. Pela primeira vez isso aconteceu em um momento dentro da PagSeguro, já existem outros momentos parecidos com esse, e é o Pode isso, Arnaldo. O desenvolvimento de linguagem comum inclui indicadores. Os indicadores são fundamentais para criar o laço ou uma referência importante entre gestores que estão se adaptando ou estão mudando para essa nova cultura e fazem parte dela, assim como os próprios profissionais, Agile Masters e Product Owners, que ainda estão se preparando, já estão se desenvolvendo nessas funções. É importante criar, e eu estou falando aqui, eu não estou falando de estimativa, gente, eu não estou falando sobre datas aferroadas, não estou falando de escritas em pedra, eu estou falando de como a gente foi construindo isso a ponto de ser considerada uma linguagem aceitável no modelo de negócios, entendida e aceita. Várias opiniões, mas sempre um único fato. Eu antecipei aqui, dei um spoiler sobre o A3. Ele traz a visibilidade, transparência e clareza, exercitando de forma explícita entre POs, Agile Masters e gestores. Isso é fundamental para que a gente consiga desenvolver uma cultura única. Aqui eu trago um exemplo rapidíssimo de um dos A3 que nós falamos. Mas isso é um Situation Report. É um Situation Report no formato do A3, que isso é desenvolvido, isso aí não é automatizado, isso aí é semanalmente, cada um dos times, cada um dos gestores, cada um dos Product Owners, cada um dos seus Agile Masters se reúnem e fazem repassam essa informação combinada para toda a empresa. Muitos resultados. Hoje nós temos indicadores de upstream, indicadores de execução, previsibilidade e esvaziamento, numa visão clara de custo ABM. A gente traz isso do mundo Lean, na verdade, com a expectativa de garantir que a gente identifique, considerando que os nossos times são multidisciplinares, que os nossos times atuam em operação, que os nossos times atuam em criação de novos produtos e projetos, mas tudo ao mesmo tempo, eventualmente, precisa que alguém decida o que fazer primeiro. E quando a gente avalia o esvaziamento, é uma forma de que as decisões sejam melhor tomadas, considerando que o cobertor é curto. O que é mais importante a fazer, afinal de contas? E aqui eu fiz é muito interessante, porque para que nós conseguíssemos ter uma visão de estimular uma linguagem comum, foi, como eu antecipei algum tempo atrás, a importância de garantir que cada time pudesse fazer de sua forma. Só que nós precisávamos ter um snapshot. Em algum momento, nós precisávamos fazer com que nós tivéssemos uma visão unificada do que estava acontecendo e colocar todos os atores participando daquilo. Esse foi um dos principais trabalhos que no Chapter nós conseguimos desenvolver. A gente consegue ter os times de Scrum, podemos ter os times de Kanban, conseguimos ter um momento. Como é que você vai casar um ciclo de desenvolvimento do Scrum com um ciclo de desenvolvimento do Kanban? Não existe ciclo de desenvolvimento do Kanban, grosso modo. Mas eu tenho ciclo de planejamento. Então a gente bota uma grade por trás disso tudo, reconhece no planejamento essa grade e usa essa grade de planejamento como referência para que a gente possa, reconhecendo os momentos desses ciclos que se casam, poder tirar um snapshot, formalizar uma visão comum daquele momento, e você tem, mesmo de forma... Cara, você não vai ter um número 100% fechado, a questão não é essa. Mas semanalmente, considerando essa atualização semanal, você consegue ter uma visão muito apropriada do que está acontecendo na sua linha de gestão, do que está acontecendo na sua linha de engenharia. Dessa forma é que nós conseguimos juntar. Por isso, quando as pessoas vão falar com nossos times que trabalham com o Kanban, e existe uma referência ao ciclo, na verdade a gente está falando do ciclo de planejamento e não do ciclo de execução.
E, gente, o belo empurrão. Quando o Craig falou para nós, não sei se vocês tiveram a oportunidade, onde ele fala da reestruturação organizacional. E ele fala com clareza, isso eu me lembro, sobre a importância de fazer o envolvimento dos gestores sêniores. Vocês se lembram dessa parte? Alguém não lembra? Enfim, ele fala com clareza isso. Antes de me aprofundar, eu me lembro também de um recente material que o Junger Rapelo distribuiu, onde ele dá exemplos onde estruturas flat, né, onde o estreitamento das estruturas de gestão acabaram não sendo bem desenvolvidas, acabam trazendo resultados não esperados. Para criar envolvimento com a equipe de gestão e trazer resultados, é fundamental que existam objetivos comuns. Nós até podemos entender que nós somos os grandes entendedores, os grandes conhecedores do que está rolando no nosso universo dentro da jornada ágil. Mas, se nós conseguirmos fazer uma relação com os outros profissionais, com profissionais relacionados à equipe de gestão, que precisam fazer parte dessa transformação, o grande apelo, a grande forma de garantir isso é por intermédio de objetivos comuns reconhecidos. Até na estrutura do OKR, e aí eu me lembro da Mari Graff aqui na frente, que está à frente desse projeto dentro da PagSeguro, a visão 4060, onde a gente é top-down, onde você tem, embora não exista o cascateamento, você tem um objetivo claro, você tem um objetivo reconhecido e você cria o envolvimento dos times. E quando você consegue ter um objetivo único e você consegue começar a perceber a vantagem dos benefícios dessa transformação inteira que você está fazendo e afetando com clareza e perceptível os objetivos comuns da empresa, você garante o envolvimento da sua equipe de gestão, você consegue garantir o envolvimento do gestor sênior, porque o que interessa está acontecendo. Eles já entenderam, de uma forma geral, que essas transformações têm que acontecer. Mas como tem que acontecer, eles não têm domínio, eles estão contando conosco para que isso aconteça. Esse belo empurrão, esse é o resultado final de um trabalho feito com os gerentes gerais dentro da PagSeguro, onde existe a expectativa do trabalho, de o que se espera, o que não se espera de um Agile Chapter Leader. E aí vem algumas referências. Claramente tem o não EFA, não faz, é uma ferramenta desenvolvida por... eu esqueci o nome do Sabado, da K21. Mas o interessante nisso tudo, pessoal, em especial aqui, deixa eu ver aí, para aqui vai ser melhor para mim. Referência de agilidade no seu contexto. Responsável por apoiar na evolução dos AMs. Focado em um único contexto. Disseminador de conhecimento. Dá o direcionamento do chapter. A minha expectativa foi passar para vocês, nesses poucos minutos em que nós pudemos falar, nós pudemos participar aqui dessa palestra, nessa tentativa de apresentação de informação para vocês, é que a ideia do chapter como um todo, se a gente for identificar na figura meio totêmica aí de um Agile Chapter Leader, considerando exclusivamente aquelas teardrops ali no contato direto com o Agile Master, isso por si só, se for esse contexto, é um contexto que não vai funcionar. Ele precisa, por necessidade, ter um trabalho muito forte de coach, ter um trabalho muito forte de mentoria, mais forte ainda de mentoria do que exatamente de coach, considerando as necessidades específicas de cada um dos times, de cada um dos profissionais, dos times em si, dos Agile Masters, dos POs. Mas lembrando que direcionamento do chapter, considerando aquele conjunto de informações, de tecnologias, de ferramentas, de métodos, e considerando visões diferentes que cada profissional extremamente competente e ou experiente pode ter na sua organização, não é simples, não é trivial e requer um envolvimento, um alinhamento tremendo da expectativa de quem está à frente dessa jornada como um todo. Porque não é prescritivo. Existem frases fantásticas que o plano não é bom, mas o planejamento é. Então, a gente fica reavaliando o tempo inteiro se o que a gente está fazendo está valendo a pena. Nós temos ferramentas para isso, nós temos assessments. Mas, amigos, não é simples fazer um direcionamento com tantas abordagens que, dado cada um dos contextos, sim, funciona. Tem trazido resultados. E como combinar isso, nessa nova vertente dessa transformação cultural que a gente precisa passar, é que é o grande desafio de nós como coaches, de nós como mentores em especial, para levar isso adiante. Vai aqui o meu agradecimento, em especial esse é o nosso avatar dentro do grupo. Eu fiz questão de passar o e-mail do grupo Faz Sentido dentro da PagSeguro. Vocês podem contactá-los, eu faço parte desse grupo, vocês fiquem à vontade de nos contactar diretamente. Sim, a PagSeguro está contratando também. Os meus contatos pessoais no LinkedIn, o meu pessoal.
Enfim, faltam um pouco mais de 10 minutos, eu tenho certeza que vocês não querem perguntar nada, mas a minha expectativa foi passar para vocês de que o trabalho de mentoria, em especial o trabalho de mentoria em tantos times, fazendo o desenvolvimento de uma visão de chapter, passa muito mais na visão do one-to-one com a galera específica, dos Agile Masters. É um trabalho de mentoria com todas as pessoas envolvidas, que requer estar tremendamente atualizado com isso e tem que estar muito disposto a cometer muitos erros, pessoal, porque está todo mundo esperando que os resultados aconteçam. Ok? Obrigado pela atenção, pessoal. Pessoal, a gente ainda tem 10 minutos. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode aproveitar para tirar agora. Alguém com alguma dúvida? Ah, legal. Só um minutinho. Maurício, parabéns. Obrigado, amigo. Queria que você falasse rapidinho como é que funciona dentro do PagSeguro lá o papel dos Agile Masters. Eu fiquei um pouco curioso. Tá bom. Bom, como o mercado mesmo está falando, o Agile Master é uma visão um pouco estendida do que se chama de Scrum Master. E por quê? Porque, considerando tantas ferramentas e tantas possibilidades, esperar explicitamente um Scrum Master, num papel de Scrum Master, não é exatamente o que a gente espera na realidade prática. Tem muito mais, hoje em dia existem muito mais ações relacionadas, não diretamente relacionadas ao que o Scrum Master faz, e por isso nós acabamos derivando isso. Bom, e o que o Agile Master faz? Ele continua claramente apoiando o time na sua definição, na sua percepção de performance, com ganho de processos. Ele, considerando a existência do coordenador, sim, ele faz team building diariamente, embora essa seja uma responsabilidade explícita da coordenação. Ele faz o acompanhamento do time como um todo, ele percebe essa evolução do time como um todo, ele faz o acompanhamento comportamental do time, mas ele tem uma visão não de processo, mas uma visão de performance, o trabalho por uso de indicadores e por uso do reconhecimento do processo com o próprio time, da identificação dos gargalos, da identificação dos pontos de melhoria, atuando de forma lateral com os outros times e apoiando tremendamente o PO na sua linha de reconhecimento, no que entra no times do upstream, né, na sua visão de downstream mesmo. Então, o Agile Master é um ponto de apoio tremendo junto ao PO e ao coordenador na parte de team building dos times. Além disso, então, ele incorpora toda a função do Scrum Master, que é ser um facilitador, trabalhar na blindagem do time em relação ao compromisso, lembrar dos compromissos do time e fazendo parte, assim como o PO. Bacana. A gente tem mais uma pessoa aqui. Maurício, parabéns. Obrigado. A gente sabe que esse desafio realmente é bem complexo. E eu tenho curiosidade de saber algumas coisas. Por exemplo, vocês têm uma limitação para o chapter de quantidade de pessoas que ele apoia, que ele faz o coaching? Tem esse número definido ou não? Vai de acordo com a estrutura, a necessidade da empresa? Não, na verdade, agora, esse é o primeiro experimento. No experimento que está rolando dentro da nossa engenharia, nós temos 10 a 12 times, porque ele varia. Existem outros profissionais sendo já contratados em vias de assumir a função dentro da PagSeguro. Comigo não foi conversado nada diretamente. Recentemente, conversando com o gerente geral da minha área de engenharia, ele demonstrou o interesse de ter outros chapter leaders dentro da linha de engenharia dele. Ou seja, isso é uma expectativa dele. A gente não conversou sobre o porquê disso. Considerando que nós, de fato, atuamos como coaches e mentores, faz sentido considerando que você não consegue se desdobrar em tantos times assim. Eu, da minha parte, considerando 10, 12 times, eu não consigo participar de todas as cerimônias, a questão não é essa, a questão é desenvolver lideranças mesmo, aquele nosso grupo está bastante desenvolvido nesse sentido. O que eu consigo nesse momento, trabalhar de forma disciplinada, seja no one-to-one e seja nas solicitações específicas de cada uma das cerimônias, participar e fazer um trabalho de assessment e avaliação com os Agile Masters. Mas voltando pragmaticamente à sua pergunta, não existe essa definição. A gente pode considerar números fantásticos de Todemarco, 7, mais ou menos 2, mas não existe isso. Eu acho, considerando o meu esforço pessoal, que mais do que 12 times vai ficar difícil. Obrigado. Eu que agradeço. Nós temos tempo para mais alguma pergunta? Mais alguém?
Acho que não. Então tá bom. Valeu, Obrigada, pessoal, Maurício. obrigado.